Seção 15. Dos bares, mercadinhos e congêneres. Artigo 102. Os bares, cafés, restaurantes, mercadinhos e estabelecimentos congêneres, além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão atender às condições abaixo. Inciso 1º. O piso deverá ser pavimentado com material liso e impermeável. Inciso 2º. Os locais de serviço deverão ser revestidos, até 2,00 metros, 2 metros, com materiais lisos e impermeáveis. Inciso 3º. Quando existir salão para servir consumidores, estes terão suas paredes devidamente tratadas, e o depósito de produtos deverá constituir recinto separado. Inciso 4º. Deverão existir locais sanitários para uso do público e dos empregados, com vaso sanitário e um lavatório, no mínimo. Inciso 5º. Possuir largura, área e pé direito mínimo iguais aos princípios aplicados para as lojas. Seção 16. Dos salões, auditórios, salas de espetáculos e templos. Artigo 103. Além das disposições deste Código que lhes forem aplicáveis, os auditórios construídos, reconstruídos ou reformados deverão satisfazer as seguintes condições. Inciso 1º. Serem de material incombustível, tolerando-se o emprego de madeira combustível apenas nas esquadrias, corrimões e revestimento de piso. Inciso 2º. Terem, quando retangulares, comprimento não superior ao dobro da largura. Inciso 3º. Terem pé direito de 1/4 da maior dimensão, no mínimo. Inciso 4º. Terem as galerias, quando existentes, um pé direito no ponto mais desfavorável comum mínimo de 2,60 metros, 2 metros e 60 centímetros, e ocupando, no máximo 1/4 da área da sala de projeção ou sala de espectadores. Inciso 5º. Terem vãos que permitam ventilação permanente através de, pelo menos, 1/10 de sua superfície. Inciso 6º. Terem compartimentos sanitários devidamente separados para uso de ambos os sexos, de fácil acesso, obedecendo às seguintes proporções. Alínea A. Homens. 1 vaso para cada 200 pessoas, com um mínimo de 0,2. 1 lavatório para cada 250 pessoas, com um mínimo de 0,2. 1 mictório para cada 100 pessoas, com um mínimo de 0,2. Alínea B. Mulheres. 1 vaso para cada 100 pessoas, com um mínimo de 0,2. 1 lavatório para cada 200 pessoas, com um mínimo de 0,2. Inciso 7º. Terem sala de espera contígua e de fácil acesso à sala de projeção, com área mínima de 0,20 m2 por pessoa, calculada sobre a capacidade total. Inciso 8º. Terem piso satisfazendo o gráfico demonstrativo de perfeita visibilidade da tela de projeção, palco, etc. por parte do espectador situado em qualquer posição. Inciso 9º. Terem os teatros compartimentos destinados a depósito de cenário e de material cênico, guarda-roupas e decoração, bem como camarins e sanitários para ambos os sexos, junto ao palco. Inciso 10. Terem instalação preventiva contra incêndio, de acordo com as normas da ABNT e do Corpo de Bombeiros, vigentes na ocasião da aprovação do projeto. Inciso 11. As portas serão dimensionadas em função da lotação máxima, obedecendo ao seguinte. Alínea A. Possuírem, no mínimo, a mesma largura dos corredores. Alínea B.
possuírem, as de saída, largura total, somados todos os vãos, correspondendo a 1 centímetro, por pessoa, não podendo cada porta ter menos de 1,50 metros, 1,50 metros, de vão livre, nem ficar a menos de 2,00 metros, 2 metros, de qualquer anteparo, devendo abrir no sentido do escoamento. Inciso 12. Os corredores serão dimensionados em função da lotação máxima, obedecendo ao seguinte. Alínea A. As circulações de acessos e escoamento devem ter completa independência, relativa às economias contíguas e superpostas ao auditório. Alínea B. Os corredores de escoamento devem possuir largura mínima de 1,50 metros, 1,50 metros, para até 150 pessoas, largura esta que será aumentada na razão de 1 milímetro, por pessoa excedente, sendo que, quando o escoamento se fizer para os 0,2 logradouros, este acréscimo poderá ser reduzido de 50%. Alínea C. Os corredores longitudinais do salão devem ter largura mínima de 1,00 metros, 1 metro, e os transversais de 1,70 metros, 1,70 metros, para até 100 pessoas, larguras estas que serão aumentadas na razão de 1 milímetro, por pessoa excedente, deduzida a capacidade de acumulação de 0,4 pessoas por metro quadrado no corredor. Inciso 13. As escadas serão dimensionadas em função da lotação máxima, obedecendo ao seguinte. Alínea A. Quando do escoamento, devem ter largura mínima de 1,50 metros, 1,50 metros, para até 100 pessoas, largura esta que será aumentada na proporção de 1 milímetro, por pessoa excedente. Alínea B. Sempre que a altura a vencer for superior a 2,50 metros, 2,50 metros, devem ter patamares, os quais terão de profundidade, no mínimo, 1,20 metros, 1,20 metros, ou equivalente à largura da escada, quando esta mudar de posição. Alínea C. Não poderão ser desenvolvidas em leque caracol. Alínea D. Deverão ter corrimões contínuos, inclusive junto à parede da caixa da escada. Alínea I. Quando a largura ultrapassar a 2,60 metros, 2,60 metros, deverão ser subdivididas por corrimões. Alínea F. Quando substituídas por rampas, estas deverão ter inclinação máxima de 10% e serem revestidas de material antiderrapante. Inciso 14. Os vãos, passagens, corredores e escadas destinadas à saída do público, só poderão ter portas, que não prejudiquem o livre escoamento. Inciso 15. As poltronas deverão ser distribuídas em setores, separados por corredores, observado o seguinte. Alínea A. O número de poltronas, em cada setor, não poderá ultrapassar a 250. Alínea B. As filas dos setores centrais terão, no mínimo, 16 poltronas. Alínea C. Quando estes setores ficarem junto às paredes laterais, será de 0,8, o número máximo de poltronas. Alínea D. O espaçamento mínimo entre as filas de poltronas deverá ser de 1. Quando situadas na plateia, 0,90 metros, 90 centímetros, para as poltronas fixas e 0,85 metros, 85 centímetros, para as móveis. 2. Quando situadas nos balcões, 0,95 metros, 95 centímetros, para as móveis. Inciso 16. Os projetos arquitetônicos deverão ser acompanhados de detalhes explicativos da distribuição das poltronas, referentes às suas localizações. Artigo 104. As construções destinadas a templos, além das disposições do presente Código que lhes forem aplicáveis, deverão: Inciso 1. Ter as paredes de sustentação de material incombustível.
Inciso 2º. Ter vãos que permitam ventilação permanente. Inciso 3º. Podem ser autorizadas as construções de templos de madeira, a juízo do departamento competente, porém sempre de um único pavimento, e em caráter provisório, com área construída de até 150,00 m2.